Chegou aí, meu E amigo, tudo bem? aí, tudo bom? Tudo certinho. A turma está entrando, eu estava aqui fazendo aquela enrolação tradicional do WhatsApp, né? Isso. Mas a turma está chegando aí, já Tá bom. tem um pessoal começando a participar e tal. A gente vai esperando os minutinhos, que eu estava até dizendo, Maurício, É, antes de te apresentar, que eu não sei se esse é um horário ideal, né? 18 horas, porque tem muita gente que está sim. voltando de trabalho ainda, né? É, Nós nos falamos há poucos minutos, eu estava dizendo para o pessoal que eu falei com você, um trânsito é, terrível, a vida quase normal já de novo. é. E, então tem muita gente que está engarrafada, mas a boa notícia é que essa live, depois ela sobe lá para o YouTube. Então Tá. quem não assistir ao vivo, pode assistir depois com calma e Aham. tal. Né? E assim, e a gente vai conversando. Sim. Vou começar aqui apresentando o Maurício, eu acho que mais ou menos apresentando como eu o conheci, né? Eu estava Show. dizendo que eu te admiro muito, né? Acho que você é Oh, um cara de mil ideias brilhantes, né? E aham. tem ideia, dizem que é fácil, né? Mas você é aquele profissional que tem a ideia e coloca em prática, o que é o difícil, né? Porque É o ideia todo mundo difícil. É, eu brinco que é ter a iniciativa e a acabativa. e acaba ativo, é verdade. Acabativa. Mas há muitos anos atrás, eu procurei uma empresa de publicidade, que na época o Maurício era sócio, para fazer a capa de um livro meu. Uhum. Olha, foi o primeiro livro que eu lancei pela minha editora. Foi o Marketing Jurídico de Advogado para Advogado. Depois que eu falei com você, Isso. eu lembrei. É. E aí vocês Na, fizeram, né? na Fizeram a época capa. chamava Advogado SA. Isso, verdade. Pô, memória tá boa, hein? É, Memória tá é. boa, antes, isso mesmo. Advogado SA. E depois nós fizemos também até o livro Testamento. Como, Foi. onde, quando e por que, né? Vocês que É, fizeram a capa também, e é, tal, o design do livro todo. é. E tal. Aí passou um tempo, né? E de repente eu recebo um convite do Maurício para participar de um café da manhã num hotel Isso. de Copacabana. Será Isso. isso, né? Mas convite é convite para o café da manhã, né? É, Vou né? até... Vamos lá, né? É. E lá fui eu e o Maurício me apresentou um projeto, me apresentou, né? Apresentou para um grupo de empreendedores que tinha lá, até tinha um número considerável de pessoas naquele É, dia, né, Maurício? 40 pessoas ali. 40 pessoas, olha, 40, reunir 40 pessoas não é fácil. E assim, era o clube do networking, é Isso. isso? Que daqui Isso. a pouco eu vou pedir para você explicar para o pessoal Tá o que bom. que era o clube e etc. Assim, o Maurício nessa história, nesse tempo que a gente troca ideias e tal, a gente manteve sempre um relacionamento profissional. Eu diria que em alguns momentos a gente se afasta, porque é natural, faz parte, mas em outros Aham. próximos, né? Você participou do programa de rádio que eu tinha na época lá na Sim, na Bandeirantes, Bandeirantes participei algumas vezes, é. algumas vezes, né? Eu participei da primeira turma do Clube do Networking, né? Aham, aham. E, deixando o pessoal curioso, é um projeto maravilhoso, que mais do que, às vezes a gente fala de empreendedorismo, o pessoal só pensa em negócios, né? Mas eu fiz Isso. excelentes amizades ali, Isso. Gabriel, lembra o Gabriel, que trabalhava Aham. era a RJ Investimentos, hoje ele está, Isso. não pode o nome agora, mas é outra empresa. Isso. O André Chaves, que vai fazer uma live comigo Isso. também, muito bacana, enfim, Presidente da conheci pessoas, Bimen. não é? Pessoas que ficaram, né? Que É. não é só aquela coisa de vamos fazer negócio, etc. Eu lembro que você Aham. alertava muito para isso. Aham. E foi bem bacana. E aí agora, nesse momento de campanha, nessa minha nova experiência profissional, né? Porque Aham. a gente pensa assim, não, eu quero entrar na política, eu quero exercer esse cargo, que eu penso em fazer isso e aquilo outro. Legal. Mas a Uhum. gente não faz ideia, pelo menos eu não fazia ideia, do que é uma Uhum. campanha. Isso. O E, tamanho do empreendimento, né? cara, é impressionante. É. Assim, eu ainda digo sempre para as pessoas que eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque nós estamos numa Uhum. campanha online, né?
Não tem que ficar andando de carro Corpo a daqui corpo, para né? ali, corpo a corpo e tal. Quer dizer, em tese, um pouquinho mais fácil. A Carla Taíde, que legal, que bacana. Seja muito bem-vinda, minha amiga, muito bem-vinda. Fico feliz de estar aí. O Rodrigo chegou, o Rodrigo e o Guilherme hoje lá do escritório estão marcando presença, dando uma Ah, força. legal. Cristiane está aí também, então olha, o escritório está em peso. Então vamos lá, Maurício, vamos começar a conversar. Então eu estava apresentando, Maurício, você é publicitário, não é isso, Maurício? Quer Isso, fazer isso. um Faço. rápido perfil É, seu? é. Melhor do que eu te apresentar. Apresentar é um negócio complicado, né? Porque assim, Complicado. a gente faz Complicado. tantas coisas que tem que escolher uma faceta, né? Para apresentar, né? Verdade, Assim, o que a verdade. gente faz não define o que a gente é, né? Então assim, quem é você, Sem né? dúvida, Então, sem assim, dúvida. dá para a gente começar pelo que a gente estudou, né? Então, assim, eu sou publicitário por paixão, comecei por paixão, né? Por vocação, para depois virar estudar a arte da publicidade, né? Depois eu fui fazer faculdade, depois eu fui estudar isso. Comecei a trabalhar sem conhecimento teórico nenhum, É né? mesmo? Eu não sabia disso, não. Legal. Me meti nisso, me meti em áreas de comunicação, comecei a trabalhar em empresas, sempre ligadas a essa área, me descobri um publicitário, né, por vocação, depois que foi por formação, depois eu fui estudar, e aí eu casei a teoria com a prática ali, foi um negócio bem interessante. Tive alguns negócios, então, assim, ligados à publicidade, tive uma agência de design, depois tive uma agência de publicidade, depois tive um escritório de eventos corporativos e tal. E quando deu lá para 2014, eu senti uma necessidade muito grande. Assim, 2012, mais ou menos, a gente tinha negócios acontecendo, tinha empresa funcionando, indo bem, indo legal tal, mas eu sentia muita falta de conversar com outros empresários, né? Eu queria trocar com outros empresários, porque eu via aquelas fotos de férias. Você já recebeu uma foto dessa? Que o cara Sim. bota o pezinho na praia, assim, cruzadinho na praia, sem fazer nada, né? Eu falei, como é que esse cara consegue fazer isso? E eu não estou conseguindo. Eu trabalho de segunda a segunda e não consigo, né? Então, assim, eu me sentia muito solitário porque eu não tinha com quem trocar. Eu trocava muito com o meu sócio, com o Marcelo, até hoje, né? Somos sócios, a gente troca muito. Mas muitas vezes, assim, a convivência faz a gente tomar decisões sem ter advogados do diabo, né? Sem ter muitas críticas, né? Então a gente combina o negócio, vamos nessa direção? Vamos. A gente não sabe se está certo ou se está errado. A gente olha indicadores ali, vê aquela direção e fala, não, o melhor caminho é esse. Mas a gente não conversava com gente que já tinha trilhado esse caminho. Eu sentia muita falta disso, entendeu? De conversar com pessoas que já tinham percorrido um caminho que eu queria percorrer. Eu sentia muita falta, muita falta. Não sabia direito o que era isso, tá? Mas instintivamente eu sentia essa falta. E eu procurar lugares onde reunir empreendedores para conversar, esses lugares acabavam sendo lugares que reuniam vendedores e não empreendedores, né? Então eu ia para reunião que tinha um monte de vendedor tentando vender para um monte de vendedor. Ninguém se escutava, todo mundo falava. E eram lugares assim que, a regra é essa, eu vou fazer igual. E, putz, era muito ruim, entendeu? Sei lá, trocar um monte de cartãozinho e falar do seu negócio para um monte de gente que não está interessada em comprar o seu negócio, ou de quem não tinha nada a ver com aquilo. Enfim, era um negócio desgastante e não cumpria o objetivo que eu queria, que era trocar. Eu precisava trocar. E para trocar, precisa ter um vínculo de confiança. A gente não troca, né? A gente não abre os nossos problemas para quem a gente não confia. Precisa ter um lugar que a gente estabeleça um vínculo de confiança. Aí não tinha. Aí chegou em 2014, eu falei, quer saber de um negócio? Vamos montar o nosso? Já que a gente não achou nenhum espaço desse jeito, vamos montar o nosso? Aí o Marcelo topou, a gente resolveu montar. A gente chamou, na época a gente se conheceu, porque você tinha aquele Vista Seu Direito. E a gente começou a conversar naquilo, depois migrou para o livro, né? Então, assim, aquilo era uma ideia empreendedora sensacional, né? Então, as camisetas com temáticas jurídicas, né? Chegamos a fazer, né? Uma linha, 6 camisetas. Esses dias eu achei uma aqui em casa. Sério? Não, já tem tempo isso, hein, cara? Já tem muito tempo. Minha mãe tem, meu sogro também tem ainda, guarda a camiseta. Tá, era tão boa a camiseta que durou até hoje. Ó. Isso já tem uns 15 anos aí, se for ver. A malha era excelente, né? Excelente dela. Aí, tá vendo? A ideia boa é a ideia que perdura, né? Você vê que durou. E aí chegou em fevereiro de 2014, eu falei, vamos montar o nosso. Eu chamei as pessoas que eu admirava.
Então eu consegui chamar 40 dos meus melhores clientes e 40 dos meus melhores fornecedores, né? Assim, uma mescla, né? Deu 40 pessoas lá, entre fornecedores e clientes, pessoas que eu admirava muito. Aí fiz a primeira reunião do clube, que foi um fiasco, né? Foi um fiasco total. Aquela Assim. no hotel? Ela foi. Foi ruim? É mesmo? Foi muito ruim. Ela foi um fiasco, porque no meio da reunião eu cometi um erro, né? Assim, imagina, eu botei 40 pessoas sentadas ali, né? Aí eu pedi para cada uma se apresentar. E não deu um tempo definido. Se cada uma falasse 1 minuto, eram 40 minutos das pessoas falando. 40 minutos. Teve gente que falou em 5, teve gente que falou em 10, teve gente que falou em meia hora, né? Cada um fez seu discurso ali. E aí chegou no meio do caminho, chegou na glória. Né? A Cris está falando, eu tenho todas as camisetas, é isso aí. Tá vendo? Até hoje. Legal, nem eu sabia disso, eu sabia disso. E aí, no meio do caminho, levanta a Glória e fala assim, eu posso falar um negócio? Claro. Eu falei, claro, Glória, pode falar sim. Ela falou, eu achei isso aqui muito ruim. Eu achei isso aqui muito chato, todo mundo sentadinho, falando, assim, muito chato. Maurício, eu te acho um cara tão criativo, eu esperava tão mais de você. Quando ela mandou uma dessa, o Marcelo, meu sócio, estava aqui atrás de mim, assim, né? Eu não tinha coragem de olhar para ele ali, né? E aí a gente acabou a reunião meio que rapidamente. Depois eu ainda fiquei sabendo que uma pessoa levou uns 15 lá para conversar. Ainda falou mal da gente, ainda falou, pô, isso aqui é um absurdo, a gente trabalha, esse negócio de ficar fazendo reuniãozinho é um absurdo, tá, não sei o quê. Cara, Maurício, eu achei aquela ideia fantástica. Eu lembro que logo depois eu chamei vocês para ir lá no programa de rádio. Mas olha o que aconteceu, olha que interessante que aconteceu. Chegou no dia seguinte, a primeira ligação que eu recebo do dia era da Glória. Aí a Glória assim, eu queria continuar o feedback que eu dei ontem. Cara, Marcos, tu bate lá. Tem mais, Glória? Ela falou, tem. Aí ela abriu a torneira ali, né, e começou a falar, né? Despejou tudo ali. Aí eu fiquei puto, né? Falei assim, Glória, olha só, o negócio é o seguinte, para tudo que você falou aí, para todos os pontos que você falou, eu tenho um contraponto. Se você tiver paciência, eu gostaria de falar. Aí ela falou assim, não tenho não precisa falar nada não. Eu falei, como assim? Ela falou, não, porque eu tô dentro. Eu falei assim, como assim tá dentro? Ela falou, eu tô dentro. Eu acho que a execução não foi muito boa. Mas a ideia é sensacional. Vamos ajeitar, eu te ajudo. Bom, resumo da história. A Glória hoje é minha mentora, né? Assim, é uma pessoa que quando eu preciso me aconselhar é com ela que eu vou conversar. Ela é minha parceira em vários negócios que a gente já fez de lá para cá. Então, a primeira lição que eu descobri nesse grupo é que o feedback tem que ser sincero. Se o feedback não for sincero, eu não melhoro. E pessoas que te dão feedback são pessoas que te curtem, que gostam de você e estão dispostas a dar um feedback sincero. Então essa foi a primeira lição. Entendeu? Aí dali a gente melhorou. Dali o modelo ele melhorou e lá se vão desde 2014, né? Já são 6 anos fazendo isso. 2014. 6 anos fazendo isso, 29 grupos que a gente já colocou no ar. Assim, mais de 4 mil pessoas já passaram para a gente. 4 mil? Então, ao todo, assim, todos os movimentos que a gente fez já deram mais de 4 mil pessoas. É sensacional. Assim, primeiro, eu gosto muito de conversar com você, porque eu já anotei aqui 2 nomes, o Marcelo, é claro, e a Glória Micael também. Eu tenho que chamar para bater um papo. Tem, são pessoas fantásticas. Muito para contribuir e tal. Mas, assim, quando eu conheci o grupo, e depois eu já estive em outros, a convite, etc., que existem, né? Claro. Mas, assim, a gente pode dizer assim, é o mesmo tipo, e não é. Inclusive, quando eu indico pessoas para participar de encontros de empreendedores, vamos dizer dessa maneira, eu sempre coloco que o clube, para mim, foi extremamente importante. Eu achei outros muito profissionais. Eu participei de um, que talvez seja o maior do mundo, nem me lembro o nome agora. Mas não me lembro mesmo, eu não tenho essa coisa de dizer ou não dizer. Mas, enfim, você tinha um dever, e quando você, né, aquela tarefa, quando você não cumpria, a pessoa era vaiada, ou, sei lá. Eu pensei assim, cara, quando eu fui nesse encontro, tem uns 3 anos, eu acho. Nossa, eu tinha 52 anos, eu já passei da idade de tomar uma repreensão dessa, né, de vai, assim, que tem tive vários tempo naquela modelos. semana, né? Então, eu vou te falar o seguinte, que networking está na nossa vida desde que o ser humano está na Terra, né? Não tem, a gente se reúne em tribos, se reúne em grupos, né? Você vê assim, a religião é um jeito de você se conectar com outras pessoas, né?
maçonaria tem isso, até judeu, né? Assim, a comunidade judaica é muito, muito unida, muito forte, a máfia é desse jeito. Então, assim, a gente pode falar de exemplos, de todo tipo de exemplo, mas no final você vê que são pessoas que se reúnem para trocar alguma coisa, né? Trocar conhecimento, trocar informações, trocar oportunidades para trocar. Então, toda vez que associações são assim, e assim vai, né? Então, assim, networking ele é muito, muito presente nesse tipo de agremiações ou irmandades, ele é muito, muito presente. Só que a gente confunde, principalmente a gente latina, a gente confunde muito o que é networking, né? A gente acha que networking é você acessar um grande número de pessoas. Você tá, né? Mas na verdade não é. Networking serve para resolver problemas. A gente parte do pressuposto que networking é você conhecer alguém que tem um problema, conhecer alguém que tem a solução desse problema e ligar essas duas pessoas. Quando você liga, você está fazendo networking, tá? A gente parte desse pressuposto. Pode ser, assim, tem outras vertentes que partem de outras vertentes, né? Que acham que é diferente. A gente parte desse, a gente prega muito isso. Então, assim, quanto mais pessoas você conectar, mais a sua rede cresce, mais você é relevante para a rede. E a tua rede só vai te ajudar se você for relevante. Né? Então, assim, tem muita gente que fala assim, não, eu vou entrar num grupo que eu vou fazer muitos negócios, tal. Não sei, eu duvido um pouco disso, porque fazer negócio parte do pressuposto que você tem um problema e precisa de uma solução. Né? Então, se você está disposto a fazer negócio, é porque você já identificou o problema. A palavra negócio, ela é linda, né? Porque negócio é negar o ócio. E o ócio não é não fazer nada, ócio é estudo. E estudo você faz sozinho. Você não faz em companhia das pessoas. Estudo você faz sozinho, em silêncio, muitas vezes, e você ali com um material, um livro, alguma coisa. Então, assim, o negócio é você, né, ócio é você estudar. Tanto é quando eu não sei o que é aquilo, eu chamo de negócio. Eu não parei para estudar. Né? Me passa um negócio aí, né? Eu não estudei. A partir do momento que eu parei de estudar, né? Então, o que acontece? A parte de estudo significa que eu já entendi qual é o problema. Então, pronto, eu posso parar de estudar e buscar agora a solução. Então, fazer negócio é porque eu preciso de uma solução. Eu preciso que você resolva um problema meu. Né? Quem vai resolver problema meu? Pessoas que eu entendi, que entenderam quais são os meus sintomas, que muitas vezes eu só consegui identificar o sintoma, mas não consegui identificar o problema. Eu faço estratégias de marketing, né? E muita gente chega para mim e fala assim, eu pergunto, qual é o seu problema? Ele fala assim, eu estou sem clientes. Eu preciso aumentar o número de clientes. Eu falei, mas isso não é um problema. Isso é uma consequência, isso é um sintoma de algo que você está fazendo errado ou não está fazendo. Então, o ato de você estar fazendo errado ou não estar fazendo está gerando o resultado que é a falta de clientes. Então, vamos começar a fazer alguma coisa, né? Então, assim, muitas vezes eu só tenho o sintoma, mas eu não sei qual é o problema. Aí eu preciso estudar, né? E muitas vezes eu não consigo ter esses insights sozinhos. Num grupo eu tenho. Aí eu identifico o problema. Putz, identifiquei o problema. Agora eu preciso da solução. A solução é o negócio. Então é um processo, você está entendendo? É sempre um processo. Mas ali vocês conseguiram criar uma coisa muito, muito bacana, que era esse espírito de amizade, de união. A gente ia para as reuniões e chegou até um momento, como era o primeiro grupo, né, uma coisa experimental, não havia um prazo definido, né? Isso. Até que uma hora que você disse, gente, eu acho que a gente tem que terminar, né? Parar isso aqui. Mas assim, eu lembro disso, eu não fiz negócio nenhum com aquele pessoal. Mas olha que interessante, você falou em 2014. Eu durante o período, continuei mantendo contato com alguns, né, de se encontrar, de conversar. Às vezes para tirar dúvida deles, dentro da especialidade, às vezes eu procurar. E depois, em 2019, no final de 2018, dois, né, se tornaram meus clientes. Aí. Né? A gente desenvolveu e etc. Mas você vê que bacana, é algo sólido, né? Porque tantos anos depois, o relacionamento continua e acaba se tornando um negócio. Amadurece, né? Para isso, né? Amadurece para isso. Mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que era, assim, a gente naquela época realmente precisava encontrar as pessoas e tal, essa coisa da divulgação para conhecer, né? Você falou de conhecer.
Hoje eu percebo, por exemplo, eu tenho o meu canal no YouTube, Aham, e que se tornou uma fonte de chegada de clientes muito grande. sim. Por quê? A pessoa vai lá, olha, né, te Aham. conhece, tem a oportunidade de observar, de olhar, confiar e chegar até Isso, você. isso. Naquela época não tinha isso. E aí eu te pergunto, hoje, com a questão de pandemia, Aham, né, a questão que aham. fechou tudo, o mundo se tornou muito mais online, né? Como é que Sim, ficam esses encontros de aham. empreendedores? Estão acontecendo? Eu estou por fora. Acontece, acontece, acontece. Mas a gente tem que falar de um negócio antes, né? Que é engraçado o seguinte. Para a gente, vamos imaginar, a gente vai entrar numa discussão, né? A gente vai entrar numa conversa aqui, né? Para a conversa convergir para uma solução, a gente tem que sair da mesma premissa. Se a gente sair de premissas diferentes, a gente só vai divergir e nunca vai converger. Né? Se a gente sair da mesma premissa, né, a gente sai do mesmo ponto, a gente pode divergir, porque você tem uma visão, eu tenho outra, mas depois a gente vai convergir para qual é a melhor solução. Então é o seguinte, a primeira coisa é entender assim, o que são esses eventos e para que serve, né? Para que serve? Sim. Se são eventos que você ia para vender, né, um YouTube, por exemplo, substitui muito bem. Entendeu? Assim, porque se você precisava de exposição para poder explicar o que você fazia, ou você precisava provar a sua autoridade, as redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, eles estão aí para você fazer isso. Então, você não precisa do evento presencial para ter audiência, para ter público. Né? Antigamente, como é que a pessoa ganhava projeção? Ela dava uma entrevista para um grande jornal, ela saía numa revista. Eu tenho até um amigo que fala assim, a tua foto saiu no jornal, né? No dia seguinte está forrando gaiola de passarinho. É muito perecível, né? É muito perecível. Agora na internet não, você vai lá, você faz um vídeo, você faz uma postagem, também é perecível, né? O teu post de hoje ele perde a validade muito rápido, mas ele pode ser compartilhado e alguém vê, ele pode viralizar, né? Então assim, se você precisa de exposição, se você precisa de plateia, e plateia é saudável, tá? A exposição é saudável. Se você for fazer a mesma análise com varejo, é a vitrine. Né? Qual o produto que mais vende? O produto que está brilhando na vitrine, o produto que tem mais luz em cima dele dentro da vitrine. Antigamente, sei lá, você dá uma entrevista para um jornal, era um negócio difícil, para você dar uma palestra para um grupo de empresários não era tão difícil, mas você precisava mover recursos para estar num evento e estar lá palestrando, né? Aí você ganhava audiência, ganhava autoridade e as pessoas falavam assim, nossa, doutor Gottlieb, o senhor falou coisas que tocou no meu coração, exatamente o que o senhor relatou ali na sua palestra é o problema que eu estou passando. Pô, me ajuda, né? Pronto, ganhou um cliente ali, né? Então, assim, esses eventos foram substituídos pela presença digital nas redes sociais de maneira fácil. Agora, se você precisa de um ambiente onde você precisa ter insights, abrir as ideias, abrir um pouco a cabeça, trocar com pessoas que estão em outros, né, níveis diferentes dos seus, né? Tem pessoas que já trilharam um caminho que você está querendo trilhar, tem pessoas que estão começando a trilhar e você pode ser relevante para elas, tal. É outra premissa, né? É outro lugar, né? Você, pô, eu preciso de lugares onde eu possa conversar com pessoas e essas pessoas vão fazer a minha cabeça melhorar. Porque olha só que interessante, o adulto só aprende na prática. Ele só aprende na prática. Mas para ele praticar, ele precisa de algo de entrada. Então, por exemplo, se você quer aprender a jogar tênis, não adianta eu te contar a teoria aqui do tênis. Né? Se você quer aprender a nadar, não adianta. Você vai precisar ir em algum lugar. Nadar é um bom exemplo, porque assim, para aprender a nadar, você não mergulha numa piscina que tem 5 metros de profundidade. Você vai numa piscina que bate aqui água no teu peito, né? Aí você começa nas primeiras braçadas, dá 2, 3 braçadas, já fica de pé, né? Depois você dá mais 2, 3 braçadas, fica de pé de novo, né? Então, assim, você precisa de um ambiente que te propicie a entrada. Então, assim, nesses ambientes, eu preciso melhorar os meus negócios. Deixa eu conversar com pessoas que já estão um pouquinho mais na frente para eu conseguir ver. Eu vou dar um exemplo bobo, que assim, eu conheci uma pessoa no final de 2017 que ela estava vendendo panetone. Aí ela chegou para mim e falou assim, Maurício, olha só, tô vendendo panetone. Eu falei, como é que é esse panetone? Ela falou assim, é chocotone. Né? Chocolate derretido em cima, quando você corta, escorre Nutella. Eu falei, nossa, sensacional, eu quero 19 panetones. Fiz uma conta na minha cabeça aqui, eu falei, eu quero 19. Ela falou, Maurício, eu não consigo te entregar 19 panetones porque eu faço panetone em casa.
Eu faço em casa, então eu asso 2 por vez. Eu não consigo assar mais do que isso. Então eu já tenho encomendas, até eu botar a sua encomenda vai dar dia 24 de dezembro, não entreguei. Era começo de dezembro, eu não entreguei, então não adianta. Então não tem como pegar. Eu podia ter parado aí, entendeu? Eu podia ter parado aí. Mas eu falei assim, olha, eu tenho um amigo que tem uma pizzaria de entrega. Ele abre todo dia, às 3 da tarde e vai às 3 da manhã. Das 3 da manhã às 3 da tarde, ele está fechado. Quando você conversa com ele, ele arrenda esse espaço. Aí ela falou assim, não pode. Eu falei, por que não pode? Ela falou, não, porque senão meu panetone vai ficar cheirando pizza. Eu falei, não, ele tem uma técnica lá que ele bota um copinho com um pouquinho de vinagre e limão dentro do forno, que tira todo o cheiro, senão não daria para fazer pizza de calabresa, senão toda a pizza ia cheirar calabresa. Pizza de camarão, então, nem pensar, né? Então, tem um jeito de fazer. Ela eu falei, Aí eu apresentei os dois, né? Eu fiz o networking, eu casei, né, as 2 pessoas. Aí esse cara chegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a parceria avançou para um ponto, que é o seguinte, ela deu a receita do panetone para esse cara, ele espera a ligação dessa pessoa, né, dessa menina, a menina fala assim, para hoje 50 panetones. Ele prepara a massa para 50 panetones, assa os 50 panetones nessa madrugada, que era um tempo ocioso, ela só passa de manhã para pegar os panetones e entregar. Ela só ficou com a geração da demanda. E o negócio dela cresceu absurdamente. E é um negócio sazonal. Só funciona dezembro. Chega janeiro, acabou. Ela não tem custo fixo. Entendeu? Então é o seguinte, para que serve o network? Para resolver problemas. Se ela não tivesse aberto o problema dela para mim, assim, não adiantava eu gerar indicação para ela, entendeu? Geração de negócio. Não adiantava ela ir numa rodada de negócio, dar um monte de cartãozinho lá, falando assim, olha, eu vendo panetone. Ela não ia conseguir dar vazão, ela ia arrumar um problema. Ela ia ter mais demanda do que ela poderia dar vazão. Ela ia arranjar um problema. Quando ela veio com um problema, eu conhecia uma pessoa que podia ter a solução. Eu casei as 2 pessoas. A cabeça dela abriu, porque até então a cabeça dela era fechada para um universo, né? Para esse universo. Não pode assar panetone onde assa pizza. Né? Como a cabeça dela abriu, ela resolveu um problema. Ao resolver o problema, ela começou a vender muito mais. Então, assim, o ambiente tem que propiciar isso. De você chegar a abrir problemas e esses problemas virem soluções diferentes e soluções viáveis. Aí precisa ter a confiança que você falou lá no início. Exatamente. Você sabe, Maurício, puxando, acabei de receber aqui o meu vereador, né? A gente está falando lá no início dessa campanha terrível, mas eu queria, como um dos pilares da minha campanha, você sabe disso, é a questão do empreendedorismo. Sim. Eu queria partir agora assim, para uma conversa focada nos problemas que hoje, no Rio de Janeiro, os empreendedores enfrentam. E outro dia eu estava participando, eu não lembro se era uma live ou era um debate, que me perguntaram assim, mas qual é a solução? Eu disse, é muito simples. Deixa o empreendedor trabalhar, deixa ele se encontrar. Né? Mas quando eu falo empreendedor, não é o dono daquela empresa que tem 300 mil funcionários, não. É aquele cara que tem uma ideia, da startup, são caras do tamanho que a gente tem. Né? Você sabe que eu empreendo desde a palavra empreender não existia, né? A minha avó falava assim, trabalhar por conta. Trabalhar por conta, é isso mesmo. É o cara que trabalha por conta. É isso mesmo. Mas, assim, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, Maurício, aí que eu peço a sua opinião, a gente vê aquele centro com vários espaços ociosos. Sim. Outro dia, o nosso amigo em comum, Leonardo Regula, lembra? Eu te apresentei lá o Rio Business Show. Ele estava dizendo que ele tinha alguns encontros com empreendedores, e o Léo tem a capacidade de reunir muitos empreendedores no mesmo espaço. De repente, esses espaços começaram a ser caçados, né? Eram cedidos, agora não pode mais, chega. Cara, assim, aqui na rua onde eu moro, tem um espaço que foi o Senac, que eu olho para aquilo, tem ali uma placa de venda ou aluga, eu queria ter dinheiro para comprar ou alugar aquilo. Para morar ali. Aí diz assim, cara, vamos fazer disso aqui um centro de negócio. Porque é tanta ideia brilhante, né? É tanta ideia brilhante. E aí eu digo assim, o que o Rio precisa na área do empreendedorismo, é claro, você tem que trabalhar, também não vamos fantasiar, mas incentivos, isso é óbvio, etc. O empreendedor precisa desses incentivos. Mas, basicamente, a gente precisa deixar pessoas como você, por exemplo, fazer o que você sabe fazer. Reunir esses empreendedores, criar esse processo todo que você
já mostrou que sabe fazer, que dá Sim. resultado, e fazer o reino funcionar, né? Porque ele gera recursos. Você acabou de dizer É, que salvou aí dois empresários, né? Uma que está com dificuldade, a é. outra que tem um tempo ocioso. E como é que você vê isso? Você concorda comigo? Dar espaço é um caminho? Eu concordo, assim, de novo, né, a gente precisa estar na mesma premissa, né, então, por exemplo, o que, que eu acho que é empreender? Empreender não é ter um CNPJ, abrir uma empresa, empreender é uma atitude empreendedora, né, qual é essa atitude? É Uhum. você identificar um problema, mover recursos para resolver. Então, esses recursos podem ser os mais variados, de dinheiro à inteligência, né? Muitas vezes você tem que Tem, mover tem. inteligências diversas para resolver determinado problema. E você oferece isso à sociedade e é remunerado por isso, né? Então, assim, Uhum. empreender é isso, é ter essa atitude. Então, por exemplo, tem gente que chega para mim e fala assim, não, eu estou empreendendo, vamos ver se vai dar certo. A atitude empreendedora não é ver se vai dar certo, é trabalhar até dar certo. É Até dar diferente. certo, Até dar exatamente. certo. Não é, vamos ver se vai dar certo. Não, é trabalhar até dar certo. Aí, nesse ponto, a gente tem muita coisa que atrapalha. Né? Então, por exemplo, infelizmente o governo é um negócio que atrapalha. Né? O cara que quer realmente empreender, ele atrapalha. Então, por exemplo, a carga tributária que você tem em cima, os impostos que você tem em cima da contratação, da geração de um emprego, Nossa, é um gigante. absurdo. Né? Assim, você quer pagar R$ 1.000 para a pessoa, do teu bolso saem R$ 2.000. Só que no bolso do Uhum. trabalhador chega a menos de 800. Isso. Entendeu? E aí você tem os impostos do que você vai comprar, então assim, o poder aquisitivo mesmo daquela pessoa não é de 800, é de R$ 300. Então é um absurdo, sai 2.000 no teu bolso, mas chega a 300, né? Sobra 300 na mão daquele cara. Então isso é um problema, né? Doutor Rubal, cara... Não, não. Isso É, foi pergunta jurídica. foi pelo jurídico. Doutor Rubal. Vamos lá. Manda pelo WhatsApp, é outro espaço, outro espaço. Então, assim, assim você ter ações que promovam isso, né, é interessante. Então, o que a gente tem de prédios, né, desocupados aí que poderiam ser cedidos para fazer esse tipo de reunião com empresários, isso é um incentivo, entendeu? É um incentivo. Então, você ter projetos do governo que incentivem isso seria interessante, seria muito interessante. Eu não sei se é a solução, mas já Você sabe, ajudaria Maurício, muito, eu entendeu? digo que assim, a gente tem uma questão no Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, que a gente precisa mudar. Eu acho que começaria com um incentivo. Assim, Aham. mas qual é o incentivo? É porque hoje você, para empreender, você é um herói, você tem que enfrentar todas as É, barreiras, você é tem que ter. árido, é um terreno árido. E ainda se investe muito numa política antiga, que é aquele lá, o sonho da maioria dos Uhum. brasileiros é ser servidor público para ter estabilidade, etc. E isso vai meio no contrassenso de como o mundo está andando. Né? Não é uma questão de opinião ou não. O mundo está Sim, andando sim. para o fim do emprego formal e etc, É, etc. Quando alguém vem e diz o contrário, essa pessoa, na verdade, está induzindo um monte de gente a errar. Então, eu é, acho é aquela história que o americano, né, fala muito, né, realizar o sonho americano, né, você construir alguma coisa. E é, aí, quando ele diz assim, pô, o cara é um empreendedor, mas o empreendedor é o dono da borracharia, da padaria, né, que a gente às vezes vê muito, ainda mais nesse segmento político, querer colocar o empreendedor, o empresário, né, como se ele é. fosse o bicho-papão. E a realidade não é essa. Tem o Pois cara, é, né, o pois cara que é é. ruim, tem. Eu sou É, advogado, tem um monte de advogado desonesto, né? Eu estou querendo entrar para um cargo político, né, para exercer um cargo político, aí se fala, né? Mas é. não significa que as coisas não têm jeito, mas o empreendedor, eu acho que precisa, desde aquilo, né, do incentivo, às vezes Ele precisa de apoio. Você vê que tem coisas bem interessantes. apoio. Você vê, né, por exemplo, na época da Olimpíada, foi feito, o Comitê Olímpico se juntou com o Sebrae e fizeram Uhum. um protocolo de boas práticas, assim. Então, se você quisesse prestar serviço para o Comitê Olímpico, você precisaria entrar pelo Sebrae e entender o que era qualidade. Tá? Até Certo. um quesito mais técnico ali, mas assim, isso foi sensacional, porque assim, as pessoas que entraram e aprenderam, tudo tiveram chance de prestar serviço para um evento Uhum. fantástico, e foi, nossa, a Olimpíada aqui no Rio foi sensacional. E assim, as empresas que prestaram esse tipo de serviço saíram muito mais fortalecidas dali. Então, assim, é um exemplo que dá para fazer, entendeu? Dá para você juntar um pouquinho do que o governo pode ajudar, com que a iniciativa privada pode ajudar.
Você pode, porque assim, eu acho um assunto tão complexo, porque eu sou do princípio assim, se não atrapalhar, já tá bom, né? Sim, Se o governo não verdade. atrapalhasse, já tava legal, mas ele atrapalha, ele atrapalha. Então, Ah, se ele pegasse um pouco desses impostos, um pouco do que arrecada tal, e colocasse em incentivo, e como eu falei antes, assim, empreender é uma atitude, então vamos ajudar a ensinar essa atitude, vamos mostrar qual é essa atitude, vamos mostrar qual é esse caminho, já era um bom lugar, entendeu? Já é um bom lugar. Porque olha que doido, né? Assim, eu ajudo muitas pessoas que saem do mercado corporativo e estão querendo empreender. O certo. mercado corporativo, ele te remunera pela entrega. É assim, você entra no emprego e você vai estudando, você vai melhorando a entrega, você vai subindo na carreira. Você vai subindo, né? É uma ascendente. Você vai estudando, você vai fazendo cursos, vai lendo livros, você vai melhorando a sua entrega. Por mais estratégico que você seja dentro da empresa, te remuneram pela entrega. Quando você vai empreender, você não ganha pela entrega. Você ganha toda vez que você oferta a solução de um negócio. Quando você oferta a solução de um negócio, você ganhou dinheiro. Quando você vai entregar, você está queimando esse dinheiro que você já ganhou. Então a entrega não faz você ganhar dinheiro. O que faz você ganhar dinheiro é enxergar a oportunidade, mover recursos para ofertar a solução. Ali você ganhou dinheiro. Então, ou seja, para você conseguir entregar, você tem que botar gente mais competente do que você para poder entregar. Só assim o teu negócio cresce. Quando você coloca gente mais competente para entregar, você está gerando emprego. Você gera emprego. Você tá gerando, pode ser formal, informal, da maneira que for. Você pode ter um consultor associado, você pode ter alguém que presta serviço para você. Mas você está gerando uma fonte de receita. Você está gerando uma fonte de receita para essas pessoas. Então, nesse momento, tinha que ter um incentivo para isso. Então, assim, o governo não precisava fazer muita coisa, né? Assim, mas se incentivasse essa maneira de se pensar, essa maneira de se fazer, né, você conseguiria abrir caminho para novos empregos. Maurício, Isso é uma lógica, né? Você está endossando essa questão que eu apontei. Então, a gente está na mesma linha de raciocínio. Isso é importante. Você vê, deixa o empreendedor pensar. Olha o que você já apresentou aí de bons caminhos, né? Eu passo um exemplo, assim, como o poder público, se ele não atrapalhasse, né, fizesse um pouquinho para não atrapalhar, já ajudava demais. Falar do centro do Rio, onde eu tenho escritório lá há mais de 20 anos. Começou essa crise, antes mesmo de Covid-19, tá? E então você começava a perceber vários setores, né, fechando as portas, né, restaurantes, etc. Mas aí tem aquele que está tentando sobreviver ali, segurando, etc. Então o sujeito tem um restaurante de comida aquilo. É caso real, concreto. Aí, de repente, não mais que de repente, na frente, na porta do restaurante dele, onde tem uma placa de proibido estacionar, tá? Para um carro particular, abre o porta-mala e coloca assim, quentinha e Guaraná por R$10. Aí a fila se forma. O restaurante vai secando. Um restaurante simples, popular, não vai dizer que a pessoa que está ali na cantina não comeria ali, porque não era muito diferente. Ela simplesmente optou pelo preço. Isso. Aí, aquele restaurante não suporta. E ele fecha. Quando ele fecha, efeito dominó. Um monte de gente perde emprego, um monte de fornecedor quebra, mais gente perde emprego, etc. E na fila, Maurício, na fila daquela quentinha, que o carro estacionado debaixo da placa de proibido estacionar, está um guarda municipal. Aí eu digo assim, puxa vida, se o poder público fizesse pelo menos o papel dele de dizer assim, proibido estacionar, aqui você não pode estacionar. Sim. Também não vamos entrar no mérito da discussão de que aquela pessoa precisa, etc. Existem caminhos para isso. Mas quando não faz o seu papel, o poder público ele decretou a morte daquele negócio. E ele colocou um monte de gente nessa mesma cadeia aqui, perda de emprego, perda de renda, e etc, etc. E quanto mais comércio fechado naquela rua, a rua perde a movimentação, perde a importância, fica uma rua insegura, aí você gasta dinheiro público com policiamento, etc. E tal, é feito em cascata, isso é verdade. A gente às vezes fala assim, é difícil, não é difícil, a questão... eu tenho uma premissa, eu acho que o poder público no Brasil já mostrou que, na maioria dos casos, ele não sabe trabalhar. E, na minha opinião, ele deveria ser um fiscalizador.
deixar empreendedores, tem tanta gente jovem aí com ideias maravilhosas, tanta gente idosa com experiência, com ideias maravilhosas, né? Hoje se fala do potencial empreendedor. Mas, Ronaldo, mas sabe o que acontece? Assim, eu não gosto muito de discutir política, não. Assim, eu tenho as minhas convicções, assim, mas não é uma coisa que eu gosto. Mas eu vejo... mas eu vejo, assim, por exemplo, a tua entrada, pessoas que nunca, não são políticos profissionais, né? Porque, assim, não dá pra você chegar pra um cara e fazer, o que você é? Aí o cara fala assim, eu sou deputado há 20 anos. Falo, porra, mas deputado não podia ser emprego, né? Acho que teria que ser um período de devolver à sociedade o que se ganhou, né? Então, é um período, 4 anos, tá? 8, tá bom, foi reeleito, legal, 8 anos, tal. Tem que ser um período, não podia ser uma carreira. Mas isso é uma... Se a gente botar um chopp nessa conversa aqui, a gente vai longe, né? Brincando sobre isso. Sozinho aqui, o pessoal vai deixar a gente. Vai deixar a gente, né? Então, assim, essa não é a discussão. Mas, assim, o negócio é o olhar, por exemplo, você citou o cara da quentinha. Esse cara, ele tem que sobreviver. Ele tem que sobreviver, entendeu? Muitas vezes ele está ali porque ele é uma pessoa que colabora ali com a receita da família e tem que dar comida para os filhos e tal. E a maneira que ele encontrou de fazer isso é servir a quentinha, né? Então, assim, ele está errado de um monte de formas. Mas quando você sai da mesma categoria dele, você entende que esse cara está tentando sobreviver. Então, a questão talvez não seja proibir, mas é como viabilizar essas coisas. Exatamente. Como viabilizar? Assim, olha, você não precisa tá aqui concorrendo, né, de maneira injusta com um restaurante que está aberto, que paga seus impostos, tem seus encargos, etc. Tal. Você não precisa estar aqui concorrendo com esse cara de maneira injusta, mas deve ter um jeito, e aí que entra pessoas que nunca foram da política, a pensarem desse jeito, assim, como é que eu soluciono esse problema? Como é que eu dou chance para esse cara? Porque não é proibindo, não é falando assim, não, você não pode vender a quentinha, mas como é que você regulariza isso? Como que você regulamenta isso? Como, né? Agora, sem virar um negócio cheio de burocracia, que vai inviabilizar também, mas como é que você dá chance a esse cara, que é um empreendedor, que o cara ele está resolvendo um problema de alguém que tem fome, ele está lá servindo a quentinha no lugar certo, na hora certa, né? Como é que você resolve essa questão de maneira segura, etc. e tal? Como é que você resolve isso? Então, assim, esse estudo, esse olhar, eu acho que isso é importante e eu acho que essas propostas estão vindo, não dos políticos profissionais, que estão no Principado, muito distante, né? Assim, apesar de depender do voto do povo, estão muito distantes do povo. Agora, como é que o cara que sai desse lugar, ele consegue ter essas soluções? Então, assim, eu acho que essa legião de pessoas que nunca foram da política, que estão querendo se candidatar, e você é um, e eu vejo outros que estão, né, nesse movimento, pode ser que consigam essas soluções, ou consigam startar essas soluções. Eu acho que isso que é o importante, entendeu? Porque assim, tem que ter espaço numa cidade como a nossa, do Rio de Janeiro, tem que ter espaço para todo mundo, né? A democracia é isso, né? Dá espaço para todo mundo. Agora, que a concorrência seja leal, que todo mundo saia da mesma premissa, porque senão todo mundo perde, né? Quanto mais lugares fechados a gente tem, ontem eu dei uma volta no centro, eu fiquei muito preocupado. Eu dei uma volta no Menezes Cortes ali. O que tem de lojinha fechada, deve ter meia dúzia aberta. Cada lojinha daquela é uma família que perdeu uma fonte de renda. Pois é. Então, assim, como que resolve isso? Né? Maurício, mais ou menos eu apresento a solução. Né? Não sou mágico, não, mas é o que eu já falei aqui. É juntar a turma empreendedora, como você, como outras pessoas, e trazer essa conversa e dar oportunidade, não é ficar só na teoria, não. Sim. Mas ali, por exemplo, quando a gente tem o centro do Rio. Nosso centro do Rio que não funciona final de semana, que não funciona depois das 6 da tarde. Por que não dá condições de segurança para funcionar? À medida que você cria um evento, vamos dizer assim, um evento de network, num espaço, etc., que vai durar um dia, estou aqui chutando a operação, quem entende é você. Mas nisso você movimenta o pessoal de comida que vem para trazer lá, né? É um evento, né? Eu nunca fiz um evento, eu não sei, você até já disse que teve empresas de evento. Sim. Mas isso movimenta uma enormidade de muita pessoas gente. de negócio. Isso tem que ser uma coisa rotineira, né? Até porque com segurança a gente traz o turismo e etc. Então, deixar
as pessoas se aproximarem, trabalharem. Você falou na questão do político, né, antigo, que está aí há muito tempo, e eu concordo, porque são pessoas que acham que são donas das ideias, e isso está errado. Na verdade, a gente nunca é dono e senhor de todas as verdades, né? Bom, você entende muito mais coisas do que eu, e eu certamente entendo de muitas coisas muito mais do que você. Então, assim, por que eu acho... não deixa isso se unir e trabalhar, né? Fomentar isso é uma coisa, entendeu? Assim, porque olha só, o que é empreender, né? Resolver problemas. Pô, o Brasil é um prato cheio, né? Assim, é um ambiente para você empreender, porque a gente respira problemas a cada esquina. Então, assim, sei lá, se você tem lugares que fomentam essa solução, porque, olha só, ninguém tem a solução. Ninguém tem a solução, tá? Ninguém sabe o caminho do sucesso, mas você sabe o caminho que deu errado. Eu brinco o seguinte, você precisa se cercar de especialistas. E especialista não é o cara que estudou tudo que tinha que estudar sobre aquele assunto. Especialista é o cara que já errou tudo que tinha que errar sobre aquele assunto. Ele sabe mil maneiras de como não fazer. Então você tem que juntar especialistas e começar a debater. Falar, não, isso aqui já tentamos e não deu certo. Pode ser que dê. Mas assim, se a gente fizer a mesma combinação, provavelmente vai dar o mesmo resultado. Então vamos tentar coisas diferentes e tal. E assim, eu acho que fomentar esse tipo de discussão para a gente solucionar os problemas da cidade, eu acho que são assim, meio caminho andado, né? A cidade tem muito problema, muito problema. Se você pegar meia dúzia de problemas e já resolver, já tá bom. Já tá legal, entendeu? Porque a gente tem tantos. Se você resolver 1, 2, 3, putz, então a gente tá no lucro. Que não pode não resolver. Pois é, já tem até algumas perguntinhas aqui, eu vou te passar, mas sobre isso. Outro dia eu estava participando de uma live e perguntaram, Ronaldo, como é que você pretende resolver todas essas coisas nesse período aí de mandato? Eu falei, gente, em 4 anos não. Né? O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é ser verdadeiro. Eu pretendo dar o primeiro passo. Né? E a gente começar a fazer alguma coisa. Não vai se corrigir, mudar, e quem disser que vai está mentindo. Está mentindo. Não vai mudar toda uma história de décadas, né? De erros, né? E problemas e etc. Não vai, a gente tem que começar a mudar. E as pessoas têm que ter consciência que isso é um processo. Né? Olha, eu vou entrar e vou resolver o problema amanhã. Não vou. Né? Nem eu, nem ninguém. Então é isso. O Dorival Caldeira, na área pública, a transparência para empreender é muito restrita, via licitações. Você manja disso aí? A dificuldade de... assim, já foi muito pior. Já foi muito pior. Eu já ganhei licitação que eu não levei. Já ganhei licitação, fui buscar, né? Fui prestar o serviço na cidade, falei, não, tá impugnado, não pode. Eu falei, por que não pode? Eu falei, não, porque o acordo era outro ganhar, e você ganhou, não pode, entendeu? Já aconteceu. Então, assim, eu não vou falar o nome da cidade nem quem foi, mas, assim, já era pior. Hoje, você tem um pouco mais de transparência nas licitações. Assim, enfim, você tem uns absurdos, né, que ocorrem, mas você tem um pouco mais, né? Como você tem pregão eletrônico e tal, você tem um pouco mais. Sim, verdade. Ainda não resolveu 100%, mas você tem mais. O problema é se a gente começar a falar aqui, a gente vai cometer umas denúncias aqui, né? A gente vai começar a contar uns casos aí que beiram a gente denunciar alguém, né? Não vou querer fazer isso, não. Mas, assim, já foi pior. Já foi muito pior. Né? A gente vê muito escândalo hoje, assim, enquanto a política for escritório de maracutaia, vai ser complicado. O cara se elege para fazer um escritório de maracutaia, né? Pois é. Isso vai, né, prometer um monte de favores ali e vai ter que cumprir, né? Então isso é complicado. Então, assim, o que tem que se combater é isso, se combater os escritórios de maracutaia. Tem que ir acontecendo. Tem que ir acontecendo, entendeu? Você consegue investigar muita coisa hoje. Você consegue investigar a vida pregressa daquela pessoa, né? Assim, pois é. Hoje é fácil você entrar e falar assim, putz, esse cara tá tentando se reeleger, mas olha só quantos processos ele tem, olha quantas coisas ele fez, foi indiciado, não sei quantas coisas. Você vai dar uma chance para esse cara? Não é possível que o cara tenha 10 processos, são 10 equívocos. Como é que é? E ele está prometendo que vai fazer, mas não explica porque nunca fez anteriormente, né?
Então, assim, eu acho que dá para Tem que investigar, né? entender isso. Mas a Amigo, transparência nas licitações é uma coisa que tem que se bater ó, bastante ainda, viu? o Dorival também está Aham, questionando, por exemplo, que você trouxe das Olimpíadas. sim. Ele disse que só puderam participar para empreender Aham. clãs. O pequeno não teve vez. Não, teve vez sim, teve vez sim. O que aconteceu é que teve uma regra muito rígida e a regra passava para você ter critérios de qualidade junto ao Sebrae. Você aprendia a Uhum. ter esses critérios, né? Você tinha que participar dessas oficinas, tinha que apresentar um monte de certificações, tudo. Então, o que aconteceu? O amador, né, a empresa de fundo de quintal, realmente ela não Não podia conseguiu. participar. Porque exigia muito coisa. Assim, a gente tem que entender o que é qualidade, né? Qualidade na visão do consumidor é a percepção que um produto é melhor do que o outro. Qualidade na indústria já é diferente. Qualidade na indústria é você aferir o processo de fabricação e entender em cada etapa do processo se aquele checklist foi cumprido. Então, se todas Legal. as recomendações no processo forem cumpridas, no final você tem um produto de qualidade. Então, qualidade para a indústria é uma coisa, qualidade para o consumidor é outra. O que o Sebrae tentou Perfeito. fazer é aferir a qualidade de quem fabricava as coisas. Então, por exemplo, você não podia fabricar cama para os alojamentos, né, dos atletas e a cama quebrar. A cama tinha Sim, que ter um sim. padrão, o colchão tinha que ter tal densidade, a decoração dos apartamentos tinha que respeitar o padrão, e assim por diante, né? Por exemplo, as casas, né, dos países, né? Tinha Uhum. as mansões, né, as festas que aconteciam Sim, nas sim. casas. A casa tinha que respeitar um processo de segurança. Que imagina uma casa tá lá feita de qualquer jeito e pega fogo. Então, assim, tudo isso teve que ser aferido antes. Então, lógico que teve uma peneira muito exigente, que é o correto, não é? Então, assim, agora a peneira não teve maracutaia na peneira, entendeu? A peneira foi muito bem feita, você tinha que apresentar ali que você cumpria aquelas normas, normas internacionais. Então, muitas empresas tiveram que fazer um investimento para cumprir aquilo, mas o retorno foi E legal, outras porque não foram bem conseguiram. remunerados, tinham um trabalho legal para fazer e tal. Então, assim, não era clã, né? Acho que Você tinha um sarrafo. Não era chegar lá e falar, eu quero fazer um negócio. Não, você tinha um sarrafo muito forte. E foi alô, respeitado, Dorival, tá? É, acho respeitado. que tá respondido aí pro É. Dorival. Meu amigo, É que teve muito burburinho, né? Teve muito burburinho. Teve muita coisa. Ah, pô, eu não consegui entrar, não consegui fazer e tal. Mas assim, foi. Se houve roubalheira, não foi nesse nível, não. Tá? O tá. nível de prestador de serviço foi bem exigente mesmo. Aí, Maurício, para Uhum. a gente ir caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, aí em cima da pergunta do Dorival, eu vou Aham. fazer a minha para você, para a gente Tá. poder ir finalizando. É o seguinte, a questão do empreendedorismo, ela Uhum. passa, né, e é muito importante pela formação, né? A gente Sim. falou aqui da pessoa que encostou lá o carro, está vendendo, é um empreendedor, mas precisa Uhum. de Uhum. apoio de formação, precisa de treinamento. Talvez o Dorival tenha citado aí algum caso que ele conheça de empresa que não conseguiu passar por esse crivo que você apontou. Assim, Sim. eu tenho defendido, né, e a gente coloca lá no programa de mandato, a importância de você ter esse treinamento. Inclusive, a gente planeja Uhum. uma união ao Sistema S, né, Sebrae, Sim. SESC, etc., que já tem um trabalho móvel pela cidade do Rio de Uhum. Janeiro, para chegar nos bairros, dar cursos, etc. E aí vem a Uhum. minha pergunta, você acha que esse é um caminho importante, quer dizer, a formação do empreendedor, talvez levar até o empreendedorismo para as escolas, para as universidades, isso é importante? É importante, é importante. Assim, o que acontece? A introdução ao empreendedorismo, ela é importante. Você entender que você consegue gerar riqueza com o seu trabalho é importante. Você conseguir entender que você gera riqueza. Riqueza que eu estou falando não é ganhar dinheiro só. Né? Riqueza é você melhorar a vida ali das pessoas que estão à sua volta, né? Você gerar uma transformação, né? Gerar um impacto, né? Então, você consegue fazer isso. Então, você entender que você não precisa de um emprego, por exemplo, para poder fazer isso, isso é fundamental, entender. Assim, é lógico que isso vai para uma discussão, né? Eu acredito que, assim, empreendedorismo não dá para aprender. Não dá para aprender. Dá para aprender a regra do jogo, né? Agora, dá para você ser exposto a problemas onde que o empreendimento, levantar um empreendimento, é necessário. Você pode ser exposto a isso. E aí a sua veia empreendedora vai aflorar.
tá? Aí, né? Então, assim, eu acho que você consegue ser exposto. Então, por exemplo, eu desconfio um pouco de empreendedorismo dentro de ambientes muito seguros. Né? Uma incubadora de uma faculdade, por exemplo, ela é um ambiente seguro, é um ambiente que protege do erro. Eu acredito em empreendedorismo quando você realmente erra e tem que resolver o problema. Né? É o raiz. Mas o que acontece, né? O fomento a isso, a introdução a isso, eu acho que é importantíssimo. Entendeu? Então, você mover recursos para poder colocar mais gente nessa ideia, né? Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo uma crise de desemprego, muita gente perdendo emprego. Talvez a única solução para essas pessoas, dependendo da faixa etária, é empreender. Então, entender por onde começa, o que faz, né? Assim, não cometer os erros básicos. Tudo isso eu acho que é um papel desses órgãos muito, muito valioso. Entendeu? Acho que esse fomento é importantíssimo, entendeu? Que depois você vai descobrir, porque assim, se a gente sair da premissa que empreender é uma atitude, você vai descobrir qual é essa atitude, né? Você vai aflorar mais essa atitude, não. O Nizam Guanais, ele fala um negócio sensacional. Ele fala que empreender é você tirar da onde não tem e colocar onde não cabe. Entendeu? Não dá, sensacional, né? Não dá para aprender isso, né? Você vai realmente fazer, né? Você vai... Por exemplo, quando você sobe um prédio, é um empreendimento. É um empreendimento. É um empreendimento. Por quê? Porque você resolveu um monte de probleminhas e o final daquela história foi a construção de um prédio de 50 andares, entendeu? Mas você moveu recursos, você moveu um monte de coisas ali para resolver essa situação. Então isso é empreender, né? Isso é empreender. Agora tem muita gente que precisa trabalhar por conta. É outro discurso, né? Trabalhar por conta. Como é que começa a trabalhar por conta? Então, assim, esse apoio do Sistema S, esse apoio do governo, apoio da prefeitura, né? Eu acho que é importantíssimo. Nós temos 18 segundos restantes aqui. Um beijo! Meu amigo, super obrigado. Para quem perdeu, olha, vai subir para o GTV e depois vai lá para o YouTube. Vamos ficando por aqui, amigo. Valeu esse papo. Obrigado, valeu. Tchau, gente.